Vocês sabem, em Júpiter há um enorme anticiclone, que é a Mancha Vermelha. Por que ela é vermelha? Bem, faz décadas que os astrônomos se perguntam isso. Agora, acredita-se que os planetas gigantes passaram por uma migração moderada, mas real, o que significa que eles não se formaram onde estão hoje. A água líquida só foi encontrada dentro do sistema solar, nunca fora dele. Não existem dois planetas idênticos, não existem dois asteroides idênticos, não existem dois satélites idênticos. Cada um tem sua própria história. Olá, Teresa Encrenas. Olá, Christoph. Estamos muito felizes em poder recebê-lo hoje no nosso programa. Para aqueles que ainda não o conhecem, você pode se apresentar, por favor? Sou astrofísica, ou seja, estudo a física dos astros, mais especificamente dos planetas, o que significa que agora sou chamada de planetóloga. São pessoas que trabalham com os planetas do sistema solar. Certo. Eu fiz toda a minha carreira no Observatório de Paris. Eu gostava de matemática quando era estudante. Entrei na Escola Normal de Fontenay e então tive vontade de fazer astrofísica, certo? E a partir daí... Da matemática da astrofísica? Sim, quer dizer, a gente pode fazer astrofísica, na verdade, tanto a partir da matemática quanto a partir da física. Porque a astrofísica, ou a astronomia, de modo geral, é ou a física dos astros ou o movimento dos astros. E o movimento dos astros é matemática. Então, mais logicamente, eu deveria ter feito astronomia, ou seja, o estudo do movimento dos astros. Mas o acaso fez com que eu fui para a astrofísica. Então, acabei tendo dificuldades em física porque eu não tinha a base, mas aprendi na prática e nunca me arrependi. Mas é verdade que tem muito disso. Quando conversei com alguns pesquisadores, de pesquisadores que começaram em uma área e, na verdade, ao conviver com outros, aos poucos iam mudando de área. Então, foi mais ou menos esse o seu percurso. Sim, com certeza. Aprendemos muito na prática. E é uma sucessão de acasos, na verdade, que constrói uma carreira, sim, uma carreira, um percurso, sim. Você trabalhou com planetas? Com quais tipos? Porque às vezes falamos de exoplanetas que ficam mais distantes. Sim, então não, na época, isso foi em 68, né? Faz muito tempo. E na época era um professor realmente extraordinário, aliás, que se chamava Avery Atzmann, que era responsável pelo diploma de astrofísica na Faculdade de Paris. E quando fiz meu ano de diploma, ele me propôs um estágio com um pesquisador americano da NASA que vinha fazer um ano sabático em Paris. Ok. E isso foi a sorte da minha vida, porque ele então me propôs fazer um estágio sobre os planetas gigantes, Júpiter no caso. E depois do estágio, ele me propôs passar um ano nos Estados Unidos, no instituto dele, que fica em Nova York. Ok. Obviamente eu disse sim. Na época, meu marido, também astrofísico, conseguiu uma bolsa em Princeton, que fica perto. Então partimos para lá. E isso foi realmente uma grande oportunidade. Foi realmente para nós dois. Ok, então estudar Júpiter, como é que a gente pode fazer para trabalhar então nesses astros? A gente envia sondas, a gente observa de longe. Na época, ainda não tínhamos enviado nenhuma, só fazíamos cálculos. E o método que eu desenvolvi, aliás, também depois de ter trabalhado com esse professor, é a espectroscopia, ou seja, o estudo da luz, a análise da luz em função do comprimento de onda, certo? Então, todo mundo conhece o arco-íris, que é a análise da luz no visível. A mesma coisa existe no infravermelho até as ondas de rádio. E o que eu fiz, na verdade, foi estudar como a gente podia determinar a composição de uma atmosfera a partir da análise do seu espectro infravermelho. Ok. Porque o que você precisa saber é que a espectroscopia tem essa vantagem de que, para um determinado comprimento de onda, corresponde uma molécula específica. Se você observa um sinal específico em um determinado comprimento de onda, você pode dizer, ali tem metano ou outra coisa. Método poderoso que permite estudar à distância. E é um método que foi muito, muito amplamente utilizado em astrofísica, aliás, não só para os planetas, mas também para as estrelas. Então, depois uma estrela gera luz? Sim. Como é que a gente pode fazer, então, espectroscopia em um planeta que, por exemplo, vou pegar o exemplo de Júpiter, ele não emite luz, então... Ela emite, mas ela também recebe luz. Então, no domínio visível, você vai estudar a radiação refletida pelo Sol. E mais adiante, no infravermelho, o que você vai ver é a emissão própria do planeta.
Qualquer objeto a uma determinada temperatura emite uma radiação infravermelha entre o visível e o rádio. Estudamos esses dois tipos de radiação. Então, isso é, na verdade, mais ou menos o calor do planeta. Sim, Exatamente. que a faz reemitir. Exatamente. É porque a radiação térmica, na verdade, a radiação própria do planeta, que se soma à radiação solar refletida, é uma medida direta da sua temperatura. Então, assim, conseguimos entender um pouco os parâmetros atmosféricos do objeto que estamos observando. Como obter informações complexas? Nesse caso, temos só uma luz, um espectro luminoso com diferentes comprimentos de onda. Como é que podemos ir mais longe, na verdade, na análise? Porque a atmosfera tem diferentes camadas. Existe uma complexidade. Então, na verdade, desenvolvemos modelos, cálculos que levam em conta essas diferentes camadas e que supõem, inicialmente, uma certa distribuição de temperatura, uma certa distribuição da composição dos gases. Você processa tudo isso e obtém um espectro que depende dos parâmetros que você inseriu. Então, depois você observa um espectro. Bem, você compara com sua grade de modelos e diz: é esse é o que se encaixa melhor. É bem simples. Certo? Então você trabalhou nisso. E o que você descobriu, então? Em relação a esse método, bom, eu não descobri nada. Quer dizer, eu não estou sozinha, né? Quero dizer, nós éramos uma equipe. Eu fazia parte de uma equipe, então, que se desenvolveu no Observatório de Paris. Então, nos anos 70, eu passo um ano nos Estados Unidos e depois volto. Depois volto para um segundo ano, o que já me permitiu fazer medições no telescópio. Então, de começar a obter os espectros em questão. Não só calculá-los, mas também fazer medições para poder compará-los. Nos anos 70, foi assim que descobrimos vários componentes da atmosfera de Júpiter. Havia o monóxido de carbono, havia o vapor d'água, H2O germano, GeH4, enfim, moléculas. A partir do estudo do espectro, conseguimos assim determinar as abundâncias desses componentes. Havia NH3GE, etc. Foi possível notar semelhanças entre a atmosfera de Júpiter e a de outro planeta? Ou apenas identificar composições distintas? Na verdade, Existem duas. É importante perceber que existem duas grandes categorias de planetas. Você tem aqueles que estão próximos do Sol, ou seja, Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte. Elas são chamadas de terrestres ou telúricas ou rochosas, porque são relativamente densas e têm uma atmosfera pequena em comparação com sua massa. E então, mais longe, você tem 4 planetas chamados gigantes, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E elas se formaram de maneira diferente. E essas são gasosas e seus gases são basicamente hidrogênio e hélio. Então, há uma semelhança entre Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. É o hidrogênio e o hélio que predominam, com o metano e a amônia, que são compostos hidrogenados. E então, nos planetas telúricos, você tem uma outra composição. Em Marte e Vênus, você tem principalmente CO2, CO2 e N2, ou seja, dióxido de carbono e nitrogênio. E a Terra é diferente, claro, porque a vida apareceu. E então, o oxigênio apareceu e o CO2 foi aprisionado nos oceanos. É toda uma outra história. em Júpiter, na verdade, temos um pouco essa imagem de um planeta com várias faixas, camadas diferentes. Sim. O que as provoca? São composições diferentes? Então, na verdade, a gente ainda não sabe tudo, né? Mas o sistema de faixas e zonas, isso acontece porque o planeta gira muito rápido. Você tem uma massa de gás, digamos, girando rapidamente. E se você tem algumas inhomogeneidades, bem, os cálculos mostram, a gente explica que você tem uma estrutura em faixas e zonas, porque há movimentos de convecção. Células de convecção, células como temos na Terra. Na Terra temos 3. Em Júpiter temos mais porque a rotação é mais rápida. E são essas faixas, esse sistema de convecção que cria a estrutura em faixas e zonas, que também encontramos um pouco em Saturno. Por isso, esse sistema de convecção cria faixas onde a atmosfera evolui quase isolada dos movimentos. Ou seja, temos movimentos, temos ciclos. Na verdade, a circulação de Júpiter é extremamente complexa, e foi isso que as sondas espaciais nos ensinaram. Aliás, quando chegaram, perceberam que era muito mais simples do que todos os modelos podiam prever.
e ainda estamos longe de entender tudo. Quando olhamos para os planetas gasosos, eles têm diferenças consideráveis em termos de cor, em termos de aparência. As composições químicas são diferentes entre os planetas? Sim. Embora ainda não tenhamos certeza completa das razões pelas quais, Júpiter, a mancha vermelha, por exemplo. Você sabe, em Júpiter há um enorme anticiclone. É a mancha vermelha. Por que ela é vermelha? Bem, faz décadas que os astrônomos se perguntam. Então pode ser enxofre, pode ser fósforo. Várias hipóteses foram levantadas, mas como são aerossóis, é muito mais difícil de caracterizar pelos espectros do que os gases. Os gases possuem uma assinatura clara, como mencionei antes, diferente das partículas sólidas. Então, a gente não tem o mesmo diagnóstico sobre os sólidos que temos sobre a composição gasosa. Ultimamente enviamos algumas sondas que passaram perto de Júpiter. Isso nos permitiu obter informações que não podíamos ter antes? Isso nos permitiu confirmar algumas? Sim. Absolutamente. Bom, basicamente, a história da exploração de Júpiter é assim. Tivemos as sondas pioneiras nos anos 70 e depois a missão Voyager, que foi da NASA. Isso foi realmente um marco. Tanto do ponto de vista tecnológico quanto científico, foi incrível. Os engenheiros da NASA conseguiram enviar uma sonda que foi encontrar os 4 planetas gigantes sucessivamente. Júpiter em 79, Saturno em 80, e um Urano em 86 e Netuno em 89. Essa foi a Voyager 2, foi uma conquista extraordinária. E isso nos deu uma quantidade enorme de resultados, de informações que não conhecíamos antes. Isso é claro. Havia coisas que vimos e que não esperávamos ver, para começar. A complexidade da circulação atmosférica de Júpiter, as imagens da Voyager, foi absolutamente impressionante. Havia uma complexidade de redemoinhos, de fenômenos de todo tipo, manchas que tinham velocidades diferentes, umas em relação às outras, enfim, muitos pontos de interrogação. É louco que, na verdade, haja tantos pontos de interrogação sobre planetas que, no entanto, estão tão próximos. Porque, às vezes, no nosso imaginário, a gente tem essa ideia de que, pronto, o nosso sistema solar já está praticamente dominado. Bem, sim, se tem uma coisa que aprendemos com as sondas é justamente a enorme diversidade dos objetos do sistema solar. Não existem 2 planetas idênticos, não existem 2 asteroides idênticos, não existem 2 satélites idênticos. Cada um tem sua própria história. Cada um evoluiu, na verdade, seguiu sua própria história de acordo com sua distância ao Sol, ao seu planeta. Diversos motivos tornaram cada trajetória única. Se voltarmos um pouco no tempo, será que, em uma época muito mais distante do que hoje, os diferentes planetas do sistema solar se pareciam mais uns com os outros? Vamos falar dos planetas gigantes. Descobrimos recentemente que eles não se formaram onde estão. Eles passaram por uma migração. Júpiter, na verdade, se formou. Ele está a 5 unidades astronômicas, ou seja, 5 vezes a distância entre o Sol e a Terra. No começo, acredita-se que ele se formou entre 3 e 3,5, um pouco mais perto. Certo? E então Júpiter se aproximou até chegar à órbita de Marte. Saturno chegou logo atrás e a combinação dos dois as lançou de volta para fora. E elas empurraram Urano e Netuno muito além de onde tinham se formado. O que estou contando para vocês, na verdade, não é resultado das missões espaciais, mas sim de cálculos de simulação numérica que foram feitos a partir dos anos 2000, graças ao desenvolvimento dos supercomputadores. A gente usa a lei da gravitação e os modelos partem de uma quantidade enorme de partículas e deixam essas partículas evoluírem ao longo do tempo usando apenas as leis da gravitação. E a gente observa o resultado. E foi assim que conseguimos mostrar que esse modelo que eu descrevi para vocês, de migração de Júpiter, explica vários fenômenos. Existem pequenos corpos além de Netuno, no cinturão de Kuiper. Bem, isso explica a sua posição. Isso explica uma série de coisas que a gente observa nas famílias de asteroides, por exemplo. Temos razões para acreditar que esse cenário está correto. Mas aqui, basicamente, primeiro criamos um modelo, depois fizemos simulações em torno desse modelo e então comparamos o que esse modelo prevê com a realidade. Aliás, aqui tem um parêntese interessante que podemos fazer. Foi graças aos exoplanetas que tivemos essa abordagem.
Porque desde 1995, sabemos que existem exoplanetas, ou seja, planetas em órbita ao redor de estrelas próximas de nós. E o que foi que observamos? A primeira coisa que vimos foi que havia exoplanetas gigantes muito próximos de sua estrela, e isso era algo incompreensível. No sistema solar, os planetas telúricos ficam perto e os gigantes longe. Conseguimos explicar o motivo disso. É porque os planetas gigantes se formam a grandes distâncias, pois a matéria está condensada em forma de gelo, porque faz frio, enquanto ela é gasosa quando está mais perto. E ao redor dos núcleos há um acúmulo de hidrogênio e hélio no disco protoplanetário inicial. Então, tínhamos um bom cenário para explicar por que no sistema solar os planetas gigantes se formam longe. Depois formam-se os planetas telúricos próximos. E aí, os primeiros sistemas de exoplanetas que encontramos são o contrário. Temos exoplanetas gigantes bem perto da sua estrela. E bem rápido, os teóricos levantaram a hipótese, que agora é amplamente aceita, de que elas não se formaram ao lado da sua estrela. Elas se formaram longe, mas migraram porque no início há um disco de poeira e gás que é relativamente denso. Há uma interação entre o planeta telúrico e o disco, e o exoplaneta se aproxima. Mas então, a consequência disso, de certa forma, é que passamos a observar o sistema solar mais de perto. E percebemos que esse mecanismo de migração, que era muito importante nos exoplanetas, poderia ter desempenhado um papel também no próprio sistema solar. Ou seja, agora acreditamos que os planetas gigantes passaram por uma migração moderada, mas real, o que significa que elas não se formaram onde estão hoje. O que também pode significar, se entendi direito, que esses planetas gasosos que fazem parte do nosso sistema solar potencialmente não eram gasosos na época em que estavam muito mais distantes. Não, Elas eram gasosas porque se formaram longe. certo? Para formar um planeta tão massivo, é preciso ter um núcleo massivo desde o início, que tenha um campo gravitacional. E para ter um núcleo massivo, a matéria precisa estar na forma de gelo, certo? Porque se você está na região da Terra, a única matéria sólida, bem, são os silicatos, as rochas. Mas isso, em termos de massa, não é suficiente. Não é suficiente porque as rochas são feitas de átomos pesados e eles são menos abundantes do que os átomos leves. Isso é resultado da forma como os átomos se formam dentro das estrelas. É preciso muita energia para criar um átomo grande. Formar carbono, nitrogênio e oxigênio exige menos energia. Então, os planetas telúricos, aqueles que estão um pouco mais para dentro no sistema solar, eles se formaram em que lugar do sistema? Mais ou menos onde elas estão? É o que dizem, é o que os modelos indicam. Parece que os planetas telúricos migraram muito pouco ou quase nada. Mas então, isso é interessante em relação ao método científico, né, ao processo científico, porque são coisas que a gente observa que acabam perturbando um pouco as ideias que tínhamos, que perturbam um pouco os modelos. Na verdade, há uma interação contínua entre observações e desenvolvimento de modelos. Na verdade, a dinâmica do sistema solar é algo que pode ser colocado em equações e que pode ser tratado justamente graças aos supercomputadores, porque é preciso lidar com grandes quantidades de dados para ter um modelo do sistema solar. Isso é algo que podemos fazer hoje em dia com os recursos da informática. E você pode então gerar famílias de modelos e depois compreendê-los. Se comparar com as observações, você vê hoje onde estão as famílias de asteroides, onde está o cinturão de Kuiper, etc., e você observa o que faz sentido. Atenção, isso quer dizer que muitas vezes a resposta não é única. Mas isso nos dá uma pista para tentar reconstituir a história do sistema solar. E isso é fascinante. Você disse que trabalha com supercomputadores, então não sou eu, Hein? Sim, não sim, colegas, sim. no sentido amplo, mas isso quer dizer que vocês trabalham em interação com profissionais de informática, com... Fazemos de tudo e atuamos com profissionais de informática de várias áreas. Em particular, então, eu estava falando sobre simulações numéricas, mas isso não é bem a minha área. Mas eu, por outro lado, participei, enfim, com colegas. Nós desenvolvemos, por exemplo, instrumentos que voaram em sondas espaciais, espectrômetros, já que eu estava falando sobre espectrometria. E esses instrumentos, bem, para desenvolver um instrumento que vai voar em uma sonda, precisamos de todas as áreas de especialização.
São necessários os mecânicos, os cientistas, os ópticos, obviamente os especialistas em eletrônica, os profissionais de informática, tudo. Então, um experimento espacial é toda uma comunidade de pessoas que trabalham juntas durante 10 ou 20 anos. E isso é fabuloso. E isso é verdade em todas as áreas, enfim, na astrofísica e, claro, em outros campos também. Esse é o método científico de maneira geral. Absolutamente. A gente falou um pouquinho assim, então, sobre os planetas gasosos, sobre os gigantes gasosos. Se a gente falar um pouquinho dessa vez sobre os planetas telúricos, ainda assim há uma grande diversidade. Então temos o nosso planeta, temos Marte que perdeu sua atmosfera. Como é que pode haver uma disparidade tão grande assim? Então, Justamente isso, na minha opinião, é uma das questões-chave da planetologia e é uma questão que é fascinante e que está totalmente em alta atualmente. certo? Então, vamos pegar nossos 4 planetas telúricos. Você tem Mercúrio, depois Vênus, a Terra e Marte, nessa ordem de distância do Sol. Mercúrio, podemos deixá-lo de lado porque não tem atmosfera. Ele é pequeno demais e está muito perto do Sol para conseguir manter uma atmosfera. O campo gravitacional não é suficiente. Então, a atmosfera, nesse caso, foi embora. Deixamos ela de lado e focamos nas outras 3. De fato, das outras 3, poderíamos esperar que elas tivessem condições comparáveis. E, aliás, elas têm pelo menos um ponto em comum. Se você olhar para Vênus e Marte, a composição atmosférica é a mesma, ou seja, dióxido de carbono, CO2 e alguns % de nitrogênio. Agora, se você olhar para a Terra, vai ver que há nitrogênio e oxigênio. Tem alguma coisa? Tem algo a mais. Tem algo a mais. Então, já de cara, o que a gente pode pensar é que, no começo, a Terra provavelmente também tinha bastante gás carbônico, assim como a proporção de CO2 para N2, que encontramos nos outros 2 planetas. E aí, a segunda coisa a se notar é que a Terra tem uma quantidade enorme de água. Então, isso nos leva a pensar que, no começo, provavelmente, Vênus e Marte também tinham água. Então, o que aconteceu com a água de Marte e de Vênus? Na verdade, é essa a pergunta que precisamos responder. O que aconteceu com a água de Marte e de Vênus? Por que eles evoluíram de forma tão diferente? Porque tem uma coisa importante a dizer. Vênus tem uma pressão de superfície que é 100 vezes a pressão atmosférica da Terra. E Marte tem uma pressão que é menos de 1/100º da pressão atmosférica. Então, e as temperaturas é a mesma coisa. Vênus é uma fornalha, são 460 graus Celsius. E Marte é menos 40, menos 50. Então, entender realmente essa evolução, bem, é um trabalho que ainda não terminou, mas muitas pessoas estão trabalhando nisso com muita dedicação. Já temos algumas pistas para entender. Temos algumas pistas. E a pista é o efeito estufa, o famoso efeito estufa do qual se fala tanto. Foi isso que houve com Vênus. Então, o que é o efeito estufa? Bom, todo mundo conhece as estufas dos jardineiros. O que acontece em uma estufa de jardineiro? Você tem paredes transparentes. Então, a luz solar entra para dentro e, como ela entra, ela aquece o interior. E é aí que um corpo que se aquece emite uma radiação infravermelha. Essa radiação infravermelha é bloqueada pelas paredes, que deixam passar luz visível, mas barram o infravermelho. Se a radiação infravermelha não sai, é refletida de volta e o fenômeno se acelera. Então, você substitui as paredes da sua estufa de jardinagem por uma atmosfera e você tem a mesma coisa. Então, uma atmosfera é opaca no infravermelho se ela tiver certos gases que, por suas propriedades, digamos, suas estruturas, absorvem ou emitem a radiação infravermelha. E então, há gases que fazem isso e outros não. Por exemplo, o oxigênio, o nitrogênio, felizmente para nós, não são gases de efeito estufa. A estrutura molecular deles é tal que eles não têm essa propriedade de interagir no infravermelho. Por outro lado, o CO2, o gás carbônico, o vapor d'água e o metano são 3 gases de efeito estufa muito fortes. Então, Vênus, no início, vamos entender o que ocorreu com Vênus. Enorme quantidade de CO2 bom, então tem tudo o que é preciso para causar um efeito estufa colossal. Mas há muito mais CO2 do que na Terra. O que provoca isso porque... Já houve CO2 na Terra, mas o que aconteceu com ele? A Terra, vamos simplificar. Depois eu vou te dizer que é um pouco mais complicado.
Simplificando, diríamos que a Terra estava exatamente na distância certa do Sol para que sua água estivesse em estado líquido. Em Vênus, ela teria tendência a ser gasosa. Em Marte, ela teria tendência a ser sólida, né, com a variação de temperatura. Então, a água da Terra ela está nos oceanos. E aí, o que acontece é que tem uma reação química que faz com que o CO2 da atmosfera fique preso nos oceanos na forma de carbonato de cálcio, ou seja, calcário. E o CO2 da origem da Terra foi para os oceanos. E por isso o efeito estufa ficou moderado na Terra. Bom, é um pouco simplificado, né? Mas se eu entendi bem, é porque a gente tem água líquida e isso permite a absorção do CO2 que se transforma, então, nas imensas camadas de calcário, o que, na verdade, permitiu reduzir em 99% a quantidade de CO2 que tínhamos em relação a Vênus em 2000. Sim, só que é mais complicado do que isso, certo? Vou te explicar. No início, o Sol não era tão brilhante como hoje. Hoje em dia, e a gente sabe disso porque estudou todos os tipos de estrelas, sabemos qual tipo de estrela corresponde ao Sol, então conseguimos traçar a história passada do Sol, assim como, aliás, a sua história futura. E, na verdade, a gente sabe que há 4 bilhões de anos, só lembrando que o Sol e o Sistema Solar nasceram há 5 bilhões, 4,5 bilhões de anos. Então, há 4 bilhões de anos, no momento em que os planetas, logo após o nascimento dos planetas, o Sol irradiava 70% do que irradia hoje. Mas isso tem várias implicações. Isso significa que a temperatura na órbita de Vênus era mais baixa do que a temperatura de equilíbrio de hoje. E, na verdade, ela talvez fosse compatível com a presença de oceanos. Então, não é nada impossível que Vênus, no começo da sua história, tenha tido oceanos. Essa questão ainda não foi resolvida. Alguns modelos afirmam que eles não seriam estáveis, outros dizem que talvez sim, é isso. Mas o que aconteceu de qualquer forma é que aos poucos o Sol foi ganhando intensidade. A temperatura subiu, os oceanos evaporaram e depois então a água desapareceu assim. Vênus hoje é um planeta extraordinário, extraordinariamente seco, absolutamente seco. Enfim, há uma quantidade de água, é uma parte por milhão, algo assim. Uma quantidade milionésima da quantidade de CO2. Essa água, ela não pode ter desaparecido do planeta. Ela está necessariamente... Não. Não, os átomos escaparam. Os átomos realmente escapam. Uma vez que a molécula é dissociada, o hidrogênio é mais leve. E o oxigênio, bem, a gente acha que ele foi levado junto com o hidrogênio por um mecanismo. Então a água desapareceu? Tudo bem. Mesmo assim, a atmosfera ela ainda é relativamente densa. Estamos em um planeta que tem mais ou menos a mesma massa que o nosso. Absolutamente. É muito parecido em termos de densidade, massa, volume, tudo isso é mais ou menos igual. Mas ela praticamente não tem mais água, exceto por alguns vestígios extremamente fracos, enfim. E como a gente sabe disso? A gente conseguiu ver só com a espectrometria? Então a gente sabe disso justamente pela espectrometria, usando o deutério como indicador. Então, o deutério, o que é? É um átomo de hidrogênio ao qual foi adicionado um nêutron. Ele tem as mesmas propriedades químicas que o hidrogênio, mas com a adição de um nêutron. Então, ele é 2 vezes mais pesado. Porque você tem um próton, um nêutron, então isso faz com que seja 2 vezes a massa do átomo de hidrogênio. Eu descrevi para vocês o mecanismo de escape da água. Mas o que acontece? O deutério é 2 vezes mais pesado, então ele escapa com menos facilidade. Então, se você medir a razão HDO sobre H2O hoje, o que você vê? Que ela é de 100 a 200 vezes maior do que o valor terrestre. Ok. E aí os cientistas dizem, bem, a explicação plausível é que houve uma fuga massiva de água e que o deutério ficou porque ele era mais pesado. É isso. De fato, por causa do deutério, sabemos que algo aconteceu. Exatamente. Isso também vale para Marte. Encontramos deutério. No caso do deutério. Só que o enriquecimento não é de um fator 100 ou 150, é apenas de um fator 6. Mas como a atmosfera é muito tênue, ainda assim é muito significativo. Ok. Depois, será que é possível que a atmosfera de Marte seja tão tênue que até mesmo a fina camada de deutério tenha se evaporado em grande parte?
que havia mais deutério em uma época e que, ele tenha se dissipado um pouco? Bem, no caso de Marte, não, eu acho que o argumento ainda é válido. Mas, principalmente no caso de Marte, temos uma série de outros indícios que nos mostram que havia água em Marte e até mesmo que ela fluiu em forma líquida. Simplesmente ao ver os rios na superfície de Marte, temos sinais tangíveis. Também houve medições que mostraram a presença de argila nos terrenos antigos, e os geólogos nos dizem que a argila é algo que se forma com muita água líquida. Então temos bons motivos para acreditar que Marte teve água líquida no passado. Ok, então na verdade água em um planeta não é tão raro assim, mas o que é raro é encontrá-la em estado líquido com uma atmosfera. Absolutamente. Sim. Aliás, se olharmos para os exoplanetas, encontramos vapor de água em vários deles. O vapor de água é algo bastante comum no universo. Encontramos na forma de vapor ou na forma de gelo, encontramos no meio interestelar, até mesmo nas galáxias. Por outro lado, encontrar água líquida, isso nunca encontramos em nenhum outro lugar além do sistema solar. E no sistema solar, então, claro, na Terra, obviamente no passado em Marte, e também uma descoberta das últimas décadas é o interior dos satélites gelados de Júpiter e Saturno, outra reserva, outro reservatório de líquido. Isso pode indicar que, se esse destino ocorreu com todos os outros planetas telúricos do sistema solar, também pode acontecer conosco? Ou seja, uma dissipação da água líquida e, consequentemente, um aumento descontrolado da quantidade de CO2. A regulação ocorre devido à água líquida. Isso não seria uma barreira que impede nosso planeta de ter o mesmo destino dos outros? Eu temo que não, porque o que acontece na Terra, então, de fato, enquanto só havia N2 e O2, tínhamos um efeito estufa exatamente como precisávamos, já que faz, se não me engano, 33 graus. 33 graus de aquecimento pelo efeito estufa na Terra. Mas isso nos leva a 15 graus Celsius, temperatura média exata, a temperatura ideal. Mas então, se a escala aumentar, É se o CO2 aumentar. se o CO2 aumentar. E é isso que está acontecendo, né? O CO2 está aumentando porque nós não somos capazes na Terra de controlar a emissão de CO2 se quiser. A quantidade de CO2, ele aumenta inexoravelmente. Apesar de todo o esforço de que tanto se fala, ele continua aumentando. E isso é extremamente problemático porque o problema do CO2 é que ele tem um tempo de vida de várias centenas de anos. Ou seja, o que fazemos hoje para parar o CO2 ou controlá-lo terá implicações até daqui a 200 anos. Não é um fenômeno de curto prazo, se você quiser. Não podemos agir sobre o clima em escalas de tempo curtas. É necessariamente uma questão de longos períodos. E é um problema real, porque eu não posso deixar de pensar que o exemplo de Vênus está aí para nos mostrar que o risco é extremamente sério e grave. E que, nesse caso, o caso de Vênus é irreversível, ou seja, não podemos permitir que Vênus volte a ser um planeta, não. É impossível não. Aliás, há critérios específicos para que um planeta seja habitável como o nosso? Aqui mencionamos temperatura e presença de líquido. Falamos também, de certa forma, sobre a distância até a estrela. O estudo dos planetas do Sistema Solar ajudou a descobrir parte da receita para tornar um planeta habitável? Sim? De fato. Bem, eu e minha amiga Athena Kustenis escrevemos um livro justamente sobre isso, ok. E nesse livro justamente tentamos fazer um balanço da situação e definir o que é um mundo habitável. E um mundo habitável, de fato, os biólogos nos ajudaram a definir certos critérios. É preciso ter água líquida, é preciso ter carbono, mas não só carbono, o carbono. O que chamamos de elementos nutritivos, ou seja, carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio. Adicionamos fósforo e enxofre, pois estão nas moléculas dos seres vivos. Chamamos isso de SNOPs. É muito bonito, é fácil de lembrar. Pronto, é preciso uma fonte de energia. A fonte de energia pode ser o Sol, mas não obrigatoriamente. Também pode ser energia química, pode ser energia geotérmica, se você estiver nas fontes hidrotermais no fundo dos oceanos, ou relâmpagos.
de energia, de partículas energéticas ou de fótons muito, muito energéticos. Essa é a terceira condição. Também acreditamos ser necessária certa estabilidade ao longo do tempo. Isso é um fator um pouco mais difícil de quantificar. Temos a impressão de que a situação precisa durar bastante para a vida surgir e se desenvolver. Esses são os critérios. Então, agora, voltando ao local habitável, bem, na verdade foi a NASA que fez isso, quando eles enviaram robôs para Marte. Um local habitável tem presença de líquido no passado. Os famosos nutrientes SNOPs, isso. O terceiro é uma baixa salinidade, um ambiente neutro. E o último é um pH neutro, ou seja, nem ácido nem básico. E também tem encontrar o ferro e o enxofre em diferentes estados de oxidação. Porque se você tem diferentes estados de oxidação, isso permite trocas de energia através da troca de elétrons nas reações químicas. Ok? Isso é para gerar uma reação química, uma energia química. Ok, então é isso. Na verdade, a NASA agora, depois de ter procurado muito por vida, ou aliás, poderíamos ter falado sobre isso, é o experimento Viking, que aconteceu justamente há 50 anos. A NASA lançou uma missão extremamente ambiciosa nos anos 70 com laboratórios de biologia para procurar vida na superfície de Marte. Isso foi nos anos 70. 3 experimentos super sofisticados, resposta não. E então a decepção do público foi tão grande que a NASA parou seu programa de exploração de Marte por 20 anos. Exatamente, é isso mesmo. Isso mostra que as questões de exobiologia já eram importantes naquela época. E é impressionante ver como, às vezes, o investimento que fazemos em certas áreas de pesquisa está tão intimamente ligado à empolgação do público. Sim, o entusiasmo, podemos dizer. Sim, 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 sim. E a NASA soube aproveitar muito bem isso, aliás, com comunicados de imprensa que são muitas vezes completamente exagerados e para tentar conseguir verbas para realizar missões. É verdade que às vezes vemos anúncios assim com frequência dizendo que encontraram, que a gente Teria quase. encontrado em breve, mas sim, Não, mas isso é besteira. E, aliás, essa é uma das razões que nos motivou, a mim e a minha amiga Atena, a fazer esse livro que escrevemos. É que justamente há tantos boatos que é preciso, em algum momento, colocar os pingos nos is e separar o que é verdade do que não é. e é verdade que isso é importante mesmo, porque às vezes entre o que a gente ouve, os grandes anúncios, mas a gente também falava sobre isso em outra entrevista focada na exploração espacial, isso cria uma diferença entre a imagem que as pessoas têm de onde realmente estamos e o estado atual da ciência. E é importante mesmo de poder colocar um pouco as coisas no lugar, absolutamente, de se atualizar sobre o estado atual. Sim, sim, sim. E então, agora, no estado atual, a gente já tem algum começo de pista de encontrar, vestígios de vida? Ou isso não é absolutamente o objetivo? Em que ponto estamos? Esse é o objetivo. Quer dizer, por exemplo, os robôs marcianos procuram vestígios de vida passada, mas eles não encontraram nada. Eles encontram de vez em quando moléculas cada vez mais complexas. Encontramos carbonatos recentemente, mas carbonatos não são vida. E a gente encontra carbonatos em ambientes onde não existe vida. Avançamos, mas ainda não achamos nenhum vestígio de vida em lugar algum. Continuamos procurando. E, então Marte, obviamente, no sistema solar é uma pista interessante. A outra pista são os oceanos subterrâneos de que eu falei para vocês agora há pouco, porque a gente percebeu, a gente se deu conta que então, há 2 satélites que são particularmente interessantes. São Europa, em torno de Júpiter, e Encélado, em torno de Saturno. Em Encélado, temos a prova de que há um oceano líquido que está em contato direto com a rocha. E isso poderia ser o equivalente, a gente poderia imaginar o equivalente das fontes hidrotermais no fundo dos oceanos. Ok, então de fato a gente teria água líquida, teria uma fonte de energia, teria A energia geotérmica, o vulcanismo, o vulcanismo. tudo. Então talvez isso seja uma pista mais interessante do que Marte. Bem, enfim, sim, que merece ser explorada pelo menos tanto quanto Marte. Certo, no momento há missões sendo organizadas para ir até lá.
Na verdade, estão preparando 2 missões. Uma delas, europeia, será lançada em 2023 e se chama JUICE. Esse nome é horrível. Júpiter Icy Moons Explorer. Já fizemos melhor. Já fizemos pior. Então, ela vai chegar por volta de 2031, eu acho. E então, sim, é longe, né? E também tem uma missão americana, que foi lançada depois, em 2024, que se chama Europa Clipper, que vai chegar antes, porque ela tem um meio de lançamento, propulsão mais eficiente do que a missão europeia. Mas as duas têm o objetivo de explorar, em particular, tanto a Europa, esse satélite para o qual também o oceano líquido está em contato, acredita-se, com o solo silicático. E também Ganimedes, outra lua gelada de Júpiter. Então, sim, há um esforço muito sério sendo feito nessa direção. Por que, na verdade, a gente faz tudo isso? Por que a gente vai desenvolver essas missões para procurar vestígios de vida? O que a gente está tentando entender por trás disso? A gente gostaria de saber, se o surgimento da vida é algo que é único, ou será que existem outros exemplos? Seria um resultado extraordinário se a gente soubesse que em outro lugar além da Terra a vida conseguiu pelo menos surgir, mesmo que ela ainda esteja em uma forma muito primitiva. Essa é uma questão, de qualquer forma, que intriga a humanidade há alguns milênios. Nos próximos anos, a gente espera ver algumas descobertas? A gente espera por alguns resultados, pelo menos em relação às missões previstas e em andamento? Bem, Eu acho que aí tem uma pista, de qualquer forma, que se abriu no campo da exobiologia com a descoberta dos exoplanetas. Porque a gente sabe muito bem que na Terra não, no sistema solar, nunca vamos encontrar nenhuma forma de vida além de no nível de micro-organismos. Isso a gente já sabe. Seja no fundo dos oceanos de Europa ou embaixo, nas cavernas de Marte, nunca vai ser mais do que vestígios fósseis ou realmente no estado de micro-organismos. Por outro lado, desde que descobrimos milhares de exoplanetas, então, imaginem, olha, vocês têm uma bela imagem aqui do céu estrelado, bem, vocês podem pensar que atrás de cada estrela há um exoplaneta. Dá até para sonhar, pensar que estamos cercados por milhares de bilhões de exoplanetas. Isso muda a forma como vemos a exobiologia, porque nós temos aí uma infinidade de possibilidades. E eu acredito que no futuro haverá muitas pesquisas sobre a caracterização das atmosferas desses exoplanetas. Na verdade, já começamos a adotar o mesmo procedimento para a água líquida. O que é necessário para que haja água líquida na superfície de um exoplaneta? Bem, é preciso que ele esteja exatamente na distância certa da sua estrela. Então, isso define o que chamamos de zona habitável. Se a estrela for do tipo solar, isso fica a mais ou menos uma unidade astronômica. Se a estrela for muito brilhante, vai ser mais longe. Se a estrela for bem pequena, vai ser mais perto. Então, no catálogo dos poucos milhares de exoplanetas que conhecemos hoje, bem, a primeira coisa que a gente olha é qual é a distância delas até a estrela e se elas têm alguma chance de estar nessa zona habitável. E a segunda condição é que elas sejam rochosas, porque se elas forem gasosas, bom, digamos que para desenvolver vida em um ambiente gasoso, talvez no nível das nuvens, mas enfim, é melhor escolher uma superfície sólida, vai ser mais simples num primeiro momento. Então, é mais ou menos isso para onde a gente está se direcionando. E aí a gente tem uma ferramenta excelente que é o telescópio espacial, o James Webb, que foi lançado há 2 ou 3 anos atrás, que está equipado com um instrumento de espectroscopia incrível e que está começando justamente a coletar os espectros infravermelhos desses objetos. E eu acho que isso é uma pista que vai ser muito promissora nos próximos anos. para aqueles que quiserem aprender mais, quiserem saber mais, seja sobre o estudo dos planetas, seja sobre o universo em geral, existem livros que você recomendaria, Ben? Recentemente, então, com minha amiga Athena Costines, nós lançamos um livro pela Eiro, o livro da vida no cosmos. Ok, o objetivo era tentar responder a essas perguntas, ou melhor, não responder, mas fazer um balanço do que sabemos, não sabemos e do que esperamos fazer. Ele foi lançado em novembro passado, é o mais recente, mas há muitos outros, viu, quero dizer.
De qualquer forma, vamos colocar uma pequena seleção na descrição, assim como este aqui, para todos que estiverem interessados. Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Muito obrigado, foi extremamente interessante. Obrigada